Peço desculpas pelo atraso, bateu uma atualização aqui, mas a aula Não, vamos ver tudo, tá? Não se preocupe. Nós estamos vendo então uma série de questões sobre questões de comportamento e sobre comportamento e a ideia principal é entender conflitos, porque infelizmente o velho homem sabe mergulhar. Então quando a gente se batiza, o velho homem não morre, né? Ao contrário, né? Ele mergulha e sai respirando ainda sem vergonha. Então a cada pouco ele fica aflorando de novo. A gente vai tentando lutar, vai, né, na progressão, cada dia calando ele um pouquinho mais, mas vira e mexe, aparece de novo. Microfoninho. E o pior de tudo, quanto mais consciente que a gente tem, quanto mais consciência a gente tem desse velho homem, mais ele aparece, né? Às vezes a gente acha que não, mas quando vê, já foi. Essas são as próprias palavras de Paulo. Ele fala, né? O bem que eu quero fazer, eu não é pensado, eu sei o que é o certo, eu sei o que é o bem, mas eu não consigo. Quando eu quero fazer o mal, eu não preciso nem me esforçar. Eu só deixo acontecer naturalmente e naturalmente eu faço o mal. Então, dentro dessas perspectivas, a primeira delas, a aula de hoje é a ira, e a partir dali, a partir desse tema, então, eu separei 3 perguntas, que são as perguntas que vão direcionar a conversa de hoje. A primeira é, Deus se ira? A segunda é, há uma ira justa? Estou ali, né, transformar em pergunta. E depois a pergunta é se nós podemos nos irar. Não sei, vamos ver. E vamos começar vendo a Bíblia. Abre lá, Salmo 21. Salmo 21, versículos 8 e 9. Salmo 21, versículos 8 e 9 diz: A tua mão, Senhor, alcançará os teus inimigos e todos os que te querem mal. Quando apareces, serão destruídos como um forno aceso. O fogo da indignação do Senhor os consumirá. É que a versão da Mariana Não diz, né? Diz. Na tua diz o quê? Não, O 9. No dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Isso. Na sua ira, o Senhor os devorará e um fogo os consumirá. Na sua ira, o Senhor... E aí? E aí que esse versículo dá para ler de 2 formas. Dá para ler na ira do Senhor, mas também dá para ler na ira deles. Na sua ira, Né? Dá para ser a ira do Senhor, mas também dá para ser assim, ó, quando você se zangar, né? Entendeu? Tá bem. Mas então, vamos para outro então. Então esse dá ideia, abre a possibilidade. Agora volta para trás, vai em Deuteronômio 33. Bom dia. Deuteronômio 33. Versículo 22. Deuteronômio 33, versículo 22. Está bem no comecinho. Se você está em Mateus, você está perdido. Vai pra cá. Deuteronômio 33, 22. Não é Mateus, era piada. O Mateus era piada. Tá bem, não tem problema. Mas essa tá certa. 2 Pedro 3. É Deuteronômio 32. 32. Desculpa, então.
na hora de bater, eu bati o 3 no lugar do 2. Então, Deuteronômio 32 vai falar, né? Da ira o Senhor consome. Ok. Mas isso é Velho Testamento. Vamos ver 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 9 e 10. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Eu estou lendo a NVI. Não tem problema. Então veja, não é novidade nenhuma de que o Deus do Velho Testamento é muito mais irado, não é? E no Novo Testamento é muito mais brando. Se apresenta muito mais brando. Por quê? Porque a sua ira já se consumou. Mas isso não significa que ela não apareça ainda. Você viu que ali, em 2 Pedro, ele já está bem mais calmo. Mas vamos ver o que diz Efésios 2,14. Efésios 2, 14, 15 e 16. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que constituem ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Agora eu vou parar para dar uma básica de teologia, aula 1, assim, para você começar a entender o processo de revelação. Deus, quando surge bem pequenininho. Nós estamos acostumados a olhar para trás e ver um Deus enorme que cria tudo. A gente precisa lembrar que Deus surge no quintal da casa do sogro de alguém. Quando Deus começa a formar o seu povo, ele começa no quintal da casa de alguém. E não é nem do dono da casa, é do sogro do dono da casa. É assim que começa. Né? Ninguém conhecia o Deus lá do Abraão. Quando ele começa a se revelar, assim, quem ele é. Não estou dizendo o que Deus era, mas como ele se revela. Né? É assim. Abraão vivia onde? Onde que ele vivia? Nos cafundós, lá no fundo do quintal, num puxadinho do quintal do sogro. E a partir dali ele vai se revelando. Então, Deus precisa mostrar quem ele é, mas ele começa, lógico, pequeno, dentro de uma pequenina família, e vai se revelando, né? Até mostrar quem efetivamente ele é. Então, quando nós olhamos hoje, a gente vê desde o início um Deus grande, criador e tudo tal. E, ok, Deus sempre foi assim. Mas é estranho do nada parecer assim, ó, Deus é grandioso, criou tudo tal. Tá aí, e onde ele estava até agora? Então Deus precisa começar a se mostrar que é grande. E como ele vai fazendo isso? Tem uma série de eventos para isso. Por exemplo, os combates do povo, ele pega um pequenininho, bota para lutar com um grandão, e quem que ganha? O pequenininho. Ele pega um pequeno exército e bota diante de uma cidade toda amuralhada e bota para combater. E fala assim, ó, nem lutem. Vai dando a volta e tocando corneta. Só isso. Vai marchando, cantando e tocando corneta. E de repente as muralhas se desfazem. Quem que é esse bando de maluco que exército que em vez de combater fica tocando corneta e dando volta e as muralhas se desfazem? Você entende que são pequenos atos como esse que vão mostrando a grandeza de Deus? Tá? Então, quando eu falo que um Deus pequeno é nesse sentido, que ele vai se revelando grande. E esses momentos de ira do Velho Testamento são justamente esses momentos em que ele precisa revelar quem ele é. Né? Revelar a grandeza que ele tem. Porque, sinceramente, sem a Bíblia, o povo hebreu é um povo
não é um povo significativo, não é grandioso. Não tem pirâmide que deixaram, não tem grandes avanços da matemática, não tem grandes avanços da filosofia, não tem, né? Não deixaram grandes coisas, né? É um povo que facilmente se desfaria, como os caldeus, como os sumérios. Não, os sumérios ainda navegavam muito, nem isso, né? Nem grandes viajantes eram. Né? Então, qual é o grande legado do povo? É justamente ser o povo em que Deus se mostrou. Então, essa ira do Senhor que vai se mostrando é justamente isso, é Deus mostrando a força que Ele tem. E ela se apresenta sempre nos mesmos pontos, que é o ponto da justa ira. A ira, ela é... Eu estava pensando num exemplo para isso e me veio a ideia de um kiai. Só que eu sei que vocês não vão saber o que é um kiai. Alguém aqui já lutou karatê? Você já lutou karatê? Os meninos. Hã? Os meninos? E o que o professor fala, o que eles fazem quando o professor fala kiai? Quando o professor fala. Para eles dar um kiai. Soltar o que é. E o que eles fazem? É que gritam. Eles gritam. Né? Então, quem já viu uma aula de karatê é assim, você dá 50 socos. Aí quando o professor fala kiai, você dá o soco com o grito. O kiai no karatê é o grito. Tá? E não é ia, é kiai. Esse é o grito. Né? Só que você tá rapidão, você... Kiai! Entendeu? É um kiai. É isso. Não é assim que ele faz? É quando a alma do guerreiro desperta e sai. Entendeu? Não é o movimento do corpo, é quando ele faz o movimento da alma. Ó, bonito isso, né? Quando dois samurais estão lutando, o mais bravo é o último a desembainhar a espada. Sabia disso? Não é o primeiro. O primeiro é o covarde, é o primeiro que se arma. O outro preparou para dentro primeiro. Depois ele saca a espada. Às vezes ele ganha a luta sem nem precisar desembainhar. Desembainhar. Bainhar. Nossa, que difícil, né? Sem precisar tirar da bainha. Pronto. Então, é como um kiai, é como um grito, é como o golpe maior da batalha. Ou um efeito, mas daí eu pensei que eles não, nem todo mundo vai saber, não vão fazer o mesmo efeito. Quer ver? Tem duas nuvens no céu, tensas, carregadas, e elas entram em conflito uma com a outra. E vão se raspando, e vão se raspando, e vão se raspando, chega um ponto em que... O que cai? Um raio. Aí é isso, é um raio. É um momento em que a energia está tão tensa, mas tão tensa que ela precisa extravasar. Está tão ruim, a engrenagem não está indo. E aí ela explode. E quando ela explode, desce o raio, é o momento de ira. Isso é a justa ira. O que desperta a ira justa é quando a injustiça está entrando no mundo, querendo dominar as catracas do giro do mundo, e aí é o grito de basta, é o grito de... né? É a ira justa. E aí já vem a resposta da segunda pergunta, da terceira pergunta, da segunda pergunta, do terceiro ponto. Podemos nós nos irar? E a resposta é sim. Diante dessa injustiça. Então, diante dessa situação, nós podemos nos irar. Por quê? Vamos para Efésios 4:26. E eu sei que quando apareceu ira, todo mundo pensou nesse versículo. Quem não pensou tem que ir mais para EBD, porque é o primeiro versículo que vem na cabeça. O que diz Efésios 4:26? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vocês. A segunda parte nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas a primeira parte todo mundo pensou. Irar sem pecar, certo? Tá bom. Agora, vai para Gálatas 5. Versículo 19, 20 e 21.
Gálatas 5, 19, 20 e 21 é uma lista de pecados. Se está aí, é pecado. Ok? Não tem discussão. Está aí, é pecado. O que diz a lista? As obras da carne são manifestas, tarará, tarará. Vai, puxa a lista aí, alguém. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras... Opa! Agora, volta lá no versículo anterior, volta lá em Efésios. Então está dizendo ali, pequeis, mas não pequeis? Que se ira é pecado segundo Gálatas, não é? Não é, não é verdade? E aí? Como é que resolve isso então? Agora você está entendendo como lista de pecado é bem complicada. Tem uns que é fácil dizer isso é pecado, isso não é. Tem uns que você tem que colocar assim uma reticênciazinha do lado. Nem tudo é tão preto no branco assim. Ira é pecado? Sim ou não? Você não pode dizer que não, porque está aí na lista dos pecados. Você não pode dizer que sim, porque está lá na lista para irar sem pecar. E aí, como é que você resolve isso, bonitão? Esse é o drama. Jesus irou-se numa determinada condição. E ao mesmo tempo a palavra diz que ele nunca pecou. Nunca E aí? pecou, exatamente. E aí? Derrubei vocês, né? Domingo de manhã, vocês já passando esse conflito. É bem fácil. Existe uma série de iras que são as iras toleradas. Esse é o grande ponto. Quando a ira quando é tolerável, quando é aceitável, quando é possível nos irarmos. Eu já adiantei um bom tanto. A primeira delas é diante de um motivo injusto, né? Mas conflitando com um motivo justo, né? Então, diante de uma injustiça, diante de algo que não está correto, diante de algo que é um conflito, algo que não está certo e que precisa de uma intervenção. E às vezes precisa de uma intervenção forte. Chega, parou. Que isso? Não. E não tem muita fundamentação, né? É tipo mãe. Não, por quê? Porque eu disse não. E pronto. Quando é pequeno é isso. É não, por quê? Porque não. É sim, porque sim. Depois que vai crescendo, você vai explicando. Não. E acabou. É para obedecer e pronto. Ela deve ser uma ação dominada. Ou seja, a minha ira não me domina. Eu domino a minha ira. Eu faço a intervenção até o ponto em que a injustiça esteja se dando. Eu não sou dominado pela ira. Porque se eu sou dominado pela ira, eu não estou pensando. E se eu não estou pensando, eu não estou dominando, né? E portanto eu vou naturalmente me exceder. Então é fazer cessar o injusto evento, seja ele qual for, mas é fazer cessar o injusto evento, né? E também ser proporcional, né? Não dá para cortar o braço porque a unha encravou, entendeu? Você tem que ser proporcional. Mas qual é o problema? É esse? Pontualmente você faz a intervenção, parou e depois você trata o problema. Vai com calma. Assim vai. É lógico que estabelecer o que é justo e o que é injusto é complicado, né? É difícil nós entendermos o que é o justo e o injusto, né? Por isso, o domínio. E por isso a proporcionalidade. Ou seja, pode ser que no fim das contas, com o melhor dos corações, o errado ainda seja eu. E aí? Então eu não posso ser desproporcional e acabar com o outro, porque ele pode estar certo, no fim das contas. Então, a ira, ela é esse grito, essa intervenção proporcional. Dominada e que não vai
não vai acabar com o outro. É um grito diante da injustiça. Ficou legal agora, assim, né? Ficou mais legal assim. Né? É um grito diante da injustiça. Legal? Agora, eu terminei já. É isso. Fácil, né? Mas calma. Agora nós vamos entender dentro da nossa natureza, dentro do nosso dia a dia, quando que se opera a ira. Os motivos maiores da injustiça, eu volto na primeira pergunta. Por que Deus se ira? Então, nós vimos que Deus se ira. Por que Deus se ira em todos os momentos que a gente vê na Bíblia? São por motivos de injustiça. É quando alguém está sendo injustiçado. Ou né, está tendo ali um momento de injustiça. Às vezes até contra o próprio Deus. Mas não vamos pegar Deus, não. Vamos pegar Moisés. Vamos pegar um exemplo bem interessante de ira de Moisés. Dentro da arca, o que tem dentro da arca da aliança? Vocês lembram o que ficou guardado dentro da arca? A vara de Arão, um vasinho cheio de maná. As tábuas dos 10 mandamentos. E as tábuas dos 10 mandamentos? Não, as pedras. Isso, a pedra. Né? Que é a cópia, né? É, né? Porque o que ele faz com o original? Ele no momento de ira, né? Veja só, Moisés recebeu, aí eu vou pegar agora a tradição rabínica. Moisés recebeu 2 tábuas de pedra, segundo o nosso entendimento, que ele havia esculpido o que Deus disse. Segundo a tradição rabínica, que o próprio Deus, e aí se você assistiu os 10 mandamentos, o filme lá, né, é um raio que sai assim, faz uma curva, bate na pedra e escreve, né? O próprio Deus teria escrito. Então imagina, com a letra de Deus, né? Ou ainda que tenha sido ele, as pedras originais ele arrebentou. Ele guardou uma cópia, mas a pedra original ele arrebentou no momento de ira, dizendo não, esse povo não pode andar com Deus, então se desfaçam, né? Vocês estão quebrando, então é para quebrar, vamos quebrar mesmo, então arrebenta. Diga. Ainda vou te ajudar. Números 12 e 13 diz que Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. E aí, nesse momento, manso, cara é manso. E a tradição rabínica diz que o bezerro de ouro cantava ou mugia. Eles fizeram um bezerro de tal forma que o bezerro mugia. E isso não é difícil. Sabia que não é difícil? É bem fácil fazer. Faz como se fosse uma corneta e coloca diante de uma fogueira em que o ar entre por ele, faz um buraco embaixo, o ar passa por dentro e sai. Os gregos tinham uma forma de sacrifício que era assim, fazia um grande bezerro de cobre, bota a pessoa viva dentro e bota fogo embaixo. E a pessoa vai queimando e vai gritar, e o grito passa pela boca, a única saída é a boca do bezerro, e ali fazia um conduto como se fosse uma corneta, e a pessoa ao gritar saía ali o berro do bezerro. A tradição rabínica diz que o diabo, o espírito, né, entra no bezerro e fazia ele cantar. Então você imagina, o povo que sai das mãos do faraó, é conduzido pelo deserto, de dia em cima de pleno deserto, de dia embaixo de uma baita nuvem, à noite a nuvem ilumina, a nuvem fica colorida e ilumina o caminho. Era milagre em cima de milagre. Deu fome, chove pão do céu. Deu vontade de comer carne, vem codorna do nada, no meio do deserto. Quer dizer, eles todos os dias viviam milagre atrás de milagre, e o que eles fazem na primeira oportunidade? Traem a Deus. Né? Traem a confiança de Deus. Aí Deus fala: Moisés, desce lá e leva meus mandamentos. Quando ele viu aquilo, ele não se conteve. Diante de uma grande injustiça, ele quebra as pedras. Já pensou? Né? Então, veja, ele sai
da ideia de preservar aquilo, dizendo, não, se é para quebrar, então vamos quebrar. E quebra. Um outro momento em que Deus é confrontado, ou Deus é desrespeitado, é com Jesus. Porque assim, se você for olhar Deuteronômio e tal, Levítico, tem aquela série de mandamentos do que cumprir, né? Então, pelo pecado disso, pelo pecado daquilo, uma pomba, uma ovelha, tal, e aí fala lá, né, sempre assim, uma ovelha sem mácula, já viu isso? Uma ovelha sem mácula. Esses dias eu vi umas ovelhinhas, eram tão bonitinhas, mas fiquei pensando, essas daí jamais podiam ir para o templo, porque elas eram, primeiro que era um algodão, era muito fofinho assim, mas elas tinham a cara preta e as orelhinhas pretas. Então, tem que ser completamente sem mancha. E essa completamente sem mancha, sem nenhuma mácula, sem nenhuma perna torta, nada, não podia ter problema nenhum. E quem ia dizer se tinha problema ou não eram os próprios sacerdotes. Então, o que acontecia? Qualquer um que chegasse lá com uma pomba, ou com uma ovelha, ou com um carneirinho e tal, chegasse que não fosse comprado ali dos mercadores, eles passavam pela inspeção e diziam, não passou no padrão de qualidade. Essa não dá aqui, ó, essa perna tá meio torta, não tenho como afirmar que nunca quebrou um osso, essa não serve para o sacrifício. O cara fala, mas peraí, eu viajei 10 dias para fazer o sacrifício aqui no templo e agora? Bom, se você quiser, eu não tenho nada a ver com isso, mas tem aquele rapaz que vende ali, ó, todas as deles, ele chegou mais cedo, todas as deles já estão inspecionadas. Né? Já tô aqui mesmo. Só que chegava lá, era 30 vezes, 40 vezes, 100 vezes mais caro aquela ovelhinha. Entendeu? Quando Jesus vê esse comércio, ele fala, peraí, perverteram o templo. Aqui está virando comércio. Isso daqui estão vendendo a fé. E aí ele bota o pessoal para correr. Inclusive abaixo chicotada. Né? Então, arrebenta com tudo. Fico imaginando Jesus só chegando aquelas porque o principal animal sacrificado ali eram pombinhas, né? Fico imaginando ele chegar nas gaiolas de pombinha e só abrir assim, ó, vrum. Né? Então veja aqui, é quando se perverte a essência, nos dois exemplos, um do Velho Testamento e outro com Jesus, é quando se perverte a essência daquilo para o que nasceu, é que se dá a ira. Né? E nos eventos que nós vemos lá do irar e não pecar, é justamente quando a gente perde, então, a essência do que precisa, né? do porquê nasceu. Então, por que algo nasceu é o motivo da justa ira. E aí eu queria chamar a atenção por isso. Porque existem coisas que são injustiças e existem coisas que são diferenças. E isso tem que ficar claro. Existem pontos em que há entendimentos diferentes. E aí tudo bem. E aí eu vou usar ele de exemplo porque ele se irou, ele está aqui hoje e ele é meu amigo, ele não vai ficar bravo comigo. Estávamos em uma reunião de pastores em Braga. E um pastor lá falou uma besteira tremenda. Uma asneira total. Eu fiquei quieto. O pastor Carlos Guerra falou, não, isso não é verdade. Na cara, na frente de todo mundo, falou, não, isso não é verdade. O pastor que estava lá quis dizer assim, que os pastores brasileiros não sabem o que falam. Falou, não. Talvez se você vem de uma realidade assim, se a sua formação é assim, o problema é seu. Mas isso não é verdade. Os pastores brasileiros são tão bem formados quanto qualquer outro pastor em qualquer lugar do mundo. Você lembra dessa? Ele quis dizer, tipo, que os brasileiros, no Brasil, qualquer um se torna pastor. É só dizer, eu sou pastor e pronto. E não é assim. Tem igreja que é assim? Até pode ter. Na Batista não é assim. Né? Ao contrário. Se for pôr na linha mesmo, os pastores brasileiros são mais bem formados do que os portugueses, porque o seminário em Portugal não é reconhecido pelo sistema, né, o sistema nacional. Os seminários no Brasil são. Então,
Quem faz seminário em Portugal não tem nível superior, oficialmente. Quem faz no Brasil tem. Né? Então não dá para ser assim. Quando o cara falou a besteira, e o pior de tudo, quem falou ainda era brasileiro, quando o cara falou essa besteira, a Guerra tirou. Falou, não, é verdade. Não é verdade. Mas também não arrebentou com o cara. Falou, não, isso não é verdade e pronto. Pontuou, mostrou que não era verdade e acabou. Né? Corrigiu a injustiça. Agora, qual que é o certo? É batizar mergulhando completamente a pessoa ou derramar só um pouquinho de água na cabeça dela? Qual que é o certo? Não tem certo. Tem a tradição e a identidade da denominação. Para os batistas, sim. Tem a tradição batista e o entendimento da igreja batista. Agora, você vai dizer que um presbiteriano sério, que leva a vida lá, né, dedicado ao Senhor, você vai dizer que o batismo dele não valeu? De que ele não é crente? Não. Ele só tem um jeito de batizar diferente. Então, tá vendo que esse não é um ponto de injustiça, é um ponto de diferença? Então, isso a gente tem que cuidar, né? Agora, quem é Deus? É o do bezerro ou é o dos mandamentos? Pô, aí sim, aí não é diferença. Aí tratar o Deus do bezerro igual ao Deus dos mandamentos, aí sim é uma injustiça diante de quem Deus efetivamente é. Ficou bem clara a diferença, né? Ok. Né? E também, a gente também tem que pensar entre ira e tolerância, né? Ou seja, quanto que eu preciso me irar? Eu preciso me irar até me irar, né? Não é mirar, né? Me irar até que a injustiça cesse, né? Agora, se aquilo é fruto de uma ignorância, de que não sabe como é e tal, lembra que a ira é um raio? Eu pontuo, isso não está certo. E cessa por ali. A pessoa está falando uma besteira. Mano, fica quieto que você não sabe o que você está falando. Eu te explico depois com calma. Mas agora, fica quieto, porque o que você está falando não é verdade. Entendeu? Dei um ponto. Vamos para 2 Coríntios. Vamos lá para... 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Eu sei, não está escrito ira aí, é só uma recomendação. Que diz? Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida, e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Então veja, quando eu estou falando de ira e de injustiça e diferença, eu estou falando disso. Da astúcia de quem quer enganar. A diferença... A diferença são entendimentos diferentes. Agora, a injustiça é quem sabe o que está certo e induz ao erro. Eu sei que de vez em quando eu faço umas pegadinhas assim como eu fiz hoje, né? Lá dos 2 versículos de ira, né? Um dizendo que pode irar, o outro dizendo que ira é pecado, tá? Isso é uma técnica de ensino, chama-se escolástica, velha, tá? Grego isso ainda. É escolástica. Você cria perguntas em cima da resposta do outro até colocar ele em dúvida. E aí depois você esclarece. Isso é ensino. Agora, tem gente que faz isso para derrubar o outro sem esclarecer depois. Aí é maldade. É o que a serpente faz. Quando a gente olha para... Sinceramente, quando vocês virem o Éden, vocês vão olhar assim e vão dizer, não é possível que o pastor Alan estava certo. Mas vocês vão saber que eu estou certo. Quando vocês chegarem no Éden, quando vocês verem o Éden, vocês vão ver. A árvore do fruto proibido, ela é exatamente igual às outras. Tem um monte de árvore frutífera igual. Tá?
E ela é só mais uma. Ela não é diferente. Porque se ela fosse diferente, ela chamava atenção. E ela não chamava atenção. Porque se ela chamasse atenção, dava vontade de comer. O que fez Eva e Adão, deixa bem claro porque ele também comeu. O que fez Eva e Adão comerem daquilo foi a astúcia da serpente. Não é o desejo do olho do fruto. Se ela chamasse muita atenção, Não precisava nem da serpente. nem precisava. É uma árvore como qualquer outra. Vocês vão se decepcionar e vão ver que eu estou certo. É na maldade que está ali. É provocar a maldade no outro. É provocar o outro ao erro, que é essa maldade que tem que ser cessada com a ira. Veja o que diz Tiago, no capítulo 1, versículos 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15. A serpente diz para Eva: coma e você vai ser como Deus. Não fala, olha que fruto desejoso. Fala, coma e você vai ser como Deus. Estava subvertendo a essência de Eva e de Adão de serem filhos de Deus. Trocando para, como que você vai ver como você é como Deus? O que diz Tiago 1, Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tá vendo? Pelas próprias vontades, pela própria cobiça, pela própria essência, cada um é tentado. Por favor. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumido, gera a morte. Então a injustiça sobre a qual a ira é bem-vinda é o interrompimento desse processo. Que surge o desejo e você está vendo o desejo surgir, seja em você ou no outro, e aí você intervém e fala, parou. Esse caminho é de morte. Para, que aqui você vai se perder. Um amigo me perguntou, posso abrir uma lotérica? Sabe a lotérica, casa lotérica, né? Lugar que faz jogos. A lei diz que pode? É crime ter uma lotérica? Não. Aí, mano, quanto custa uma lotérica? Ah, não, abre a concorrência tal, 200 mil reais. Você tem esse dinheiro? Tem. Só faz outra coisa, então. Abre uma empresa, mas faz outra coisa. Você vai abrir um lugar de jogos em que as pessoas estão lá apostando e tal? Né? O que você está produzindo para a sociedade tendo uma lotérica? Que benefício a tua empresa traz para... Né? Que bem você está fazendo para o mundo se metendo nisso? Nesse lugar de jogatina? Pô, é verdade. E abriu uma outra empresa de consultoria. Né? Ele era formado em economia, por isso queria a lotérica. Uma empresa de consultoria. Eu acho que ele ganha hoje em dia até mais. E não é nem pelo que ganha, mas está bem tranquilo, né? Tá lá trabalhando, um negócio muito mais virtuoso. Porque é dar chance pro azar. Ah, mas eu vou na casa de... Antigamente, eu vou usar um termo que é muito velho. A casa de tolerância. Sabe o que é casa de tolerância, né? Não? O senhor Guerra sabe o que é. Os velhos sabem o que é casa de tolerância. É onde se toleram certas coisas. Certos comportamentos, por exemplo, de um homem casado, que não são tolerados na sociedade, naquela casa são tolerados. É onde tem damas públicas. Entendeu? Porque uma moça casada é a dama do fulano. Mas tem umas damas que são de todos os fulanos. Ou daquele que pagar. Entendeu? Entendeu que é uma casa de tolerância? Tá, ok. Isso, é uma casa de tolerância. Esse é o termo jurídico polido. É polido, né? Essa é uma casa de tolerância. As meninas que estão lá merecem ouvir falar de Jesus?
Vamos fazer uma comissãozinha de homens para ir lá Não. evangelizar? Melhor não tem. Mas elas não merecem a salvação? Não às mulheres. Tá vendo? Por quê? Por quê? Porque A é uma tentação. tentação. Tá vendo? Tá vendo? Não é? Não tá certo? Não disse que vocês estão erradas. Mas eu estou usando um exemplo extremo para vocês verem. Você entendeu? É não entrar em tentação, não correr risco. Entendeu? É isso aí, é amar e acolher, né? Sabe por quê? Porque assim como lá com Eva, a essência do mandamento foi distorcido, colocar-se sobre uma tentação é quando se distorce a essência do por qual a gente nasceu. Abre aí Ezequiel, capítulo 28. Se a sua Bíblia tem aqueles pré-títulos, vai dizer assim, a queda do rei de Tiro. Tá? Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, vai dizer lá a queda do rei de Tiro, e daí os capítulos 17 e 18 dizem... os versículos 17 e 18 dizem... E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, correspondeste a tua sabedoria por causa do teu... corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio e profanaste os teus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. De quem que ele está falando aí? É da queda do rei de Tiro? Não diz aí no capítulozinho antes a queda do rei de Tiro? Ele está falando aí da queda do rei de Tiro? Quem é esse? Quem é esse? Esse é o próprio Satanás. Essa é a narração da queda de Satanás. Tá? O que acontece, não é para você ter dó do diabo não, tá? Mas é para você entender como ele trabalha, porque nós não temos que ter medo do diabo. A Bíblia fala que é para nós resistirmos a ele. Você só resiste a quem você não tem medo e quem você não teme enfrentar. Né? A gente foge da tentação, porque eu não consigo resistir a mim mesmo. Aliás, eu não consigo nem fugir de mim mesmo. Todo lugar que eu vou, estou lá. Eu não me aguento mais. Não consigo tirar férias de mim. Mas do diabo a gente não precisa ter medo. Tá? No diabo a gente está aqui para enfrentar ele. Olha o que diz ali. O coração dele se corrompeu. E aí ele perde a própria essência. A gente às vezes quando pensa no inferno, pensa de modo errado. A visão geral das pessoas do inferno é errada. Porque acham que o diabo reina lá. Ou seja, de que ele está num lugar em que ele domina e que ele tem prazer de estar. E não é assim. Tanto o diabo quanto qualquer um que lá esteja, está lá em profundo sofrimento. Porque perde a própria essência. É alguém que não consegue se... Nós vamos falar outro dia sobre autoestima, eu vou voltar nesse ponto, mas perde a própria essência. Teve a sua essência distorcida, teve a razão para a qual nasceu se perdeu. A menina que nasceu para ser uma mãe, para ser uma pessoa de respeito, perdeu a própria essência. O povo escolhido que nasceu para caminhar diante dos mandamentos do Senhor, na primeira escapadela de Moisés, perde a própria essência. Judas, quando está diante da cena, vendo Cristo preso e com o bornal cheio de moedinhas, ele percebe que ele perdeu a própria essência. E aí ele tenta, inclusive, restaurar, devolvendo, né, as moedas. E aí o Senhor fala, não, eu não quero essa moeda está suja de sangue. Né? E não recebe as moedas. Né? Ele ali percebe que ele perdeu a própria essência. Entendeu? É diferente do Pedro que sacou a espada e cortou a orelha lá do Malcolm. Não, ele teve um momento de ira indevida,
Mas ele não perdeu a essência. Ele falou, não, eu estou aqui defendendo Jesus. Jesus fala, mano, deixa quieto, eu não preciso de defesa. Fica tranquilo, tá tudo bem. Mas é diferente. Entendeu? É quando o diabo se apresenta e distorce a nossa própria essência que a gente se... Né? É para isso que ele serve. É como alguém com fome que come, mas tem um buraco na barriga. E tudo que come sai e nunca se satisfaz. Entendeu? Sempre tem essa necessidade de comer mais. Tem inclusive um quadro em que essa cena é exatamente representada. É um quadro em que tem a Divina Comédia lá do Dante Alighieri, e daí tem essa representação. Alguém com a boca sempre aberta, mas com a barriga também aberta. Come e sai, entendeu? Nunca, não tem aquela a sensação de estômago cheio, né? Então é alguém com fome querendo se alimentar o quê? Da essência do outro. Buscando a essência do outro. Volta lá para o Éden. O que a serpente diz para Eva? Se comer desse fruto, será como Deus e certamente não morrerás. Ou seja, Eva, a tua essência é diferente. Pode comer que você não vai morrer. Tá vendo como é ali que ela pega? Não é, olha que fruta desejosa. Não. Olha aqui. Você pode comer dessa também. Por isso que perceber quem a gente é, ter noção do próprio caráter, conhecer a si mesmo, né? Ter plena convicção de quem você é e plena certeza de quem você é diante de Deus, nos leva a um caminho em que nós vamos passar, então, a entender o que é uma injustiça, vamos ter tolerância com o outro, que tem um entendimento diferente, porque é só um entendimento diferente. O que o outro, o jeito de batizar do outro, o jeito de tomar a ceia do outro, não me ofende, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que os batistas batizam assim, mas que o outro que batiza de outro jeito, tudo bem. Quando teve a gripe espanhola, lembra? 1914, vocês estavam por aqui? Quando teve a gripe espanhola, 1914, é que eu sou velho, vocês são novos. Quando teve a gripe espanhola, em 1914, teve um pastor batista que foi punido porque ele estava quebrando a essência da ceia. Sabe o que ele fez? Copinhos individuais do suco ou do vinho para cada um. Por quê? Porque até então, comunhão, uma taça só, todo mundo bebe na taça dele. Eu ia usar esse exemplo semana que vem, que era de ceia, acabei de estragar meu exemplo, mas tudo bem. Todo mundo bebia na mesma taça. Aí ele falou, mano, estamos em época de gripe, não dá para todo mundo tomar na mesma taça, um copinho para cada um. O pessoal falou, como assim? Se nós estamos celebrando todos juntos, vamos todo mundo tomar na mesma taça. Jesus passa a taça dele para todo mundo, né? Jesus não era higiênico como a gente, né? Todo mundo bebiricando no mesmo copo. Coitado do último que pegou lá, já foi virando, já não tinha mais, né? Entendeu? Unidos, dentro do distanciamento possível, nós estamos unidos. Quer mais comunhão do que isso? Ó, tá todo mundo dentro da sua separação, né? A essência não perdeu, você entendeu? A essência não perdeu. Essa é a ideia. A essência não perde, né? Então, nas pequenas diferenças, tudo bem, eu mantenho a mesma essência. É quando eu distorço a essência é que se dá a injustiça. Entendeu? Então, diante da injustiça, ótimo nos irarmos. Estou terminando. Diante da injustiça, ótimo nos irarmos. É preciso que a ira seja justamente esse grito. Eu vou voltar lá, que ficou bonito aqui. Aqui, ó. É essencial que a ira seja proporcional, devida e principalmente um grito diante da injustiça. E quando a gente vai ver as recomendações, essa injustiça é essencialmente, ou principalmente, não diante da nossa própria. Porque naquilo que me dói, é natural eu reagir. Então, nós reagirmos diante da própria injustiça é muito fácil. A grande atitude cristã, a grande maturidade cristã, está no momento em que a minha ira surge para cessar a injustiça que acontece na vida do outro. Se eu consigo
mirar a ponto de intervir para cessar a injustiça na vida do outro, aí eu cheguei né? É para isso que a gente veio. Né? Tanto é assim que a gente viu lá o texto tá aqui. Deixa eu pegar o versículo. Tiago 4, 1 e 5. Não é. Não é Tiago, perdão. Efésios 2, 14 a 16, 15 e 16. Jesus carrega sobre si as nossas dores por causa disso. Diante da injustiça de nós sermos separados de Deus, porque a essência é que nós fomos criados para andar com Ele, Jesus faz essa intervenção, dizendo, é preciso então essa pontual interferência? Então eu vou fazer uma pontual interferência. É o que me cabe, eu posso fazê-la, né? Nós por nós não poderíamos, mas Ele por nós poderia fazer, então Ele faz essa interferência. Legal? Então encerro por aqui sobre ira, antes que eu exceda o tempo e vocês se irem contra mim. Porque daí eu mato o lanche. Vamos orar, e daí a gente está dispensado e logo em seguida a gente começa o culto.